oitava aula de fotografia como forma de expressão da Fundas, Fundação Deodato Santana, Prefeitura de São Sebastião. Eu sou Tarraia, sou artista orientadora. Hoje nós vamos tentar explorar outras formas de composição ou outros desenhos possíveis na composição. A gente vai falar hoje de linhas horizontais, vamos falar de linhas verticais, vamos falar de diagonais, como se explorar esses recursos e vamos falar também em uma divisão que ela causa bastante discussão, que é você dividir a foto no meio. Vamos ver como isso funciona. Vamos ver o tipo de sensação que nos traz ver uma imagem com suas linhas tão bem definidas. Seriam rígidas? Seriam estáticas? Ou não? Quando fotografamos linhas de árvores, ou de prédios, ou de livros, ou pessoas em alinhamento, nós temos as linhas verticais que fazem esse caminho de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa imagem se torna mais estática e o dinamismo vem exatamente da repetição. Você pode potencializar o efeito vertical trabalhando com a câmera também na posição vertical e assim alongando essa imagem cada vez mais. Essas linhas verticais e horizontais mantêm o teu olhar dentro da foto, diferente de algumas outras possibilidades de composição que te levam a expandir o teu olhar para além deste quadro. Essa aqui te leva o olhar de uma linha à próxima linha, à próxima linha e assim por diante. Lembram dessa cerca? Lá vem ela de novo. Essas linhas horizontais, elas praticamente preenchem a imagem. Elas por si só já dão aquela dinâmica que a gente busca. Explorem essa sequência horizontal, mesmo que ela não seja exatamente igual, o efeito é muito parecido. Que tal quebrar padrões? Conhecer aquilo que é a regra, aquilo que é o correto, abre aspas, né? É um caminho também para você chegar a uma certa transgressão. Aqui nessa imagem, eu uso essas linhas horizontais formando um padrão, enquanto do lado esquerdo nós temos uma sequência de quadradinhos azuis que vão desalinhadamente completando o centro do primeiro quadrante dos terços. Esse quadradinho, sozinho, isolado, embaixo do lado direito, ele está exatamente no vértice das duas linhas mais abaixo. E enquanto isso, esta flor, que tem uma cor completamente oposta, em oposição ao azul, que é o laranja, e um pouco de amarelo aí também, ele está no centro do terceiro quadrante acima. Então, aqui também a gente faz com que o olhar se perca, né? O olhar ele vai caminhando pela foto, normalmente chegando até o ponto mais tenso, que seria o dessa flor. Mais uma experiência a ser feita. Aqui eu mantenho essas linhas horizontais fixas e duras e totalmente iguais umas às outras, e eu uso desses pontos azuis para criar uma dinâmica mais ou menos no centro. Aqui eu também uso as linhas dos terços para determinar esse ambiente onde esses pontos azuis estão.
Nesse formato, onde eu tenho uma construção que parece até uma escadaria, né? O primeiro degrau, mais próximo da câmera. Aqui a gente tem o mesmo efeito do ponto de fuga, né? O primeiro degrau maior e o último degrau menor. E eu aproveito as linhas azuis novamente para construir uma diagonal do quadrante inferior da esquerda, tá? Aqui assim, ó, nessa ponta. E essa linha, ela vai subindo até... Opa, vamos acertar aqui o alinhamento. Até a ponta de cima da primeira coluna dos terços. Mais um dinamismo. Então, esse tipo de brincadeira visual, esse tipo de desenho que a gente vai construindo, né? Com o posicionamento da câmera. Então, uma câmera aqui, se eu alterar a posição da câmera, eu também altero totalmente a minha imagem. Olha aqui, ó. Aqui a gente já perde um pouquinho... um pouquinho não, aqui a gente já perde a noção de profundidade, porque a gente alinha todos os livros na mesma distância da câmera, né? E você tem um outro ponto de vista, né? Então, assim, quando vocês estiverem fotografando algo geométrico, explorem isso. Então, assim, aqui, ó, se eu trouxer a câmera mais para baixo, se eu fizer a câmera na diagonal, olha que interessante também, né? Aqui voltando para o ponto de fuga. Então, como a nossa movimentação diante do objeto a ser fotografado, como ela nos dá infinitas possibilidades, né? Aqui, ó, vindo para o canto direito e subindo a câmera. Aqui, no caso, eu tô criando diagonais. Ok? Então, essas experiências é que eu quero que vocês explorem. Trabalhem com essas linhas de tensão, como essa linha azul, trabalhando ela em diversos pontos da imagem. Ela pode até ficar bem na pontinha. Fica até com uma cara de uma borda de livro, né? Então, a aproximação. Vamos lá. Deslocando como se fosse um prédio, né? Eu gosto muito dessa luz dura que vai formando os desenhos. Como aqui tem muitas árvores, eu acabo tendo uma textura extra. Aqui, por exemplo, usando as linhas verticais e a flor no canto no canto direito abaixo, para causar um ponto de tensão. E aí eu posso trabalhar isso até aproveitando essas sombras duras que se criam. Aqui eu desconstruo o objeto, né? Por exemplo, o pregador de roupa, e me aproveito das linhas. Mais aqui uma opção de diagonal, finalizando na flor. Eu posso fazer o foco lá na flor. Ou posso fazer o foco aqui na frente. Nesse caso, estou trabalhando com uma luz bastante dura. Mas se eu trouxer aqui para a sombra, olha lá, mesma cena, mesmo objeto e com a luz suave, que nos dá um outro tipo de leitura. Aqui, dividindo a imagem no meio. E apesar dessas linhas serem horizontais, elas têm um papel vertical aqui. Então, a gente está trabalhando com duas tensões. Aqui, nessa imagem, nós temos uma diagonal, que é esta sombra que atravessa a foto, e ao centro, uma coluna vertical, que é composta de vários elementos horizontais.
Nesse enquadramento, por exemplo, eu faço com que as linhas, elas como se saíssem de mim. A minha cabeça, o centro do meu rosto, ele está localizado em uma daqueles vértices dos terços. Mas essa dinâmica dessa repetição das madeiras já traz para a gente um elemento novo. Eu gosto bastante desse tipo de efeito. Vou mostrar mais um. Aqui as madeiras funcionam como setas. Novamente, agora vindo até mim. Essa divisão do meio pode ser explorada de diferentes formas. Aqui, por exemplo, eu me coloco no centro, onde eu tenho uma área totalmente em verde, cheia de vegetação, e a outra área cinza do concreto. Dessa maneira, eu também estou dividindo a foto ao meio e também criando um peso diferente para cada um desses lados. Aqui nessa imagem, nós temos diversas linhas que conduzem o nosso olhar. Desde a linha da montanha, que atravessa a imagem, nessa ondulação. Espero que vocês tenham gostado de temos trabalhar as linhas com esses elementos horizontais, geométricos. homogêneas. E na próxima dos aula fios nós de eletricidade. trabalharemos Temos outros também, padrões no primeiro geométricos plano, não tão alinhados, esse contorno outras das árvores que formas estão na geométricas. sombra, Vamos formando um trabalhar contraluz com esse fundo desenhos que está diferentes, recebendo as aproveitando luzes o conhecimento do que nós já entardecer. temos e introduzindo Dessa forma, construindo outros uma elementos moldura nas para o nossas nosso cenário. construções. Um bom final de semana para vocês e até a próxima semana com mais descobertas fotográficas. Tchau!